Primeira Coríntios 11, a partir do 17. Nisso, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partida entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto, certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Temos aqui em Corinto as orientações do apóstolo acerca da ceia do Senhor. Irmãos, a ceia do Senhor é um mandamento do Senhor, uma ordem do Senhor. O Senhor Jesus mesmo diz: fazei isso todas as vezes em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus é que nós nos reunimos para comer do pão, beber do cálice. É uma ordem do Senhor, um mandamento do Senhor. Aí no versículo 17 diz: quando vocês se ajuntam. Então, irmãos, a ceia do Senhor não é uma reunião solitária. Não é uma reunião, fique em casa, lá da sua casa, participe da ceia do Senhor. Não é por aí. O mandamento do Senhor é que o seu povo se congregue. Lembramos do Senhor Jesus que disse: há muito desejava convosco comer dessa ceia antes do meu sofrimento. Então não seria possível Jesus estabelecer a sua ceia sozinho em casa. Jesus sozinho não estabeleceria a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um mandamento coletivo. Você vai cumprir a ceia do Senhor juntamente com seus irmãos. Pode ser que você, orando, vá solitariamente para o seu quarto, feche a porta do seu quarto e orará ao seu Pai em secreto. Mas a reunião de ceia do Senhor é uma reunião conjunta. É um ajuntamento. Não é um isolamento. E o Senhor estabeleceu isso para o seu povo. Jesus, sendo tentado pelo diabo a transformar pedra em pão, respondeu o que para o diabo? Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Se nós, irmãos, trabalhamos para obter o pão para o nosso corpo, nós também deveríamos trabalhar para obter o pão para a nossa alma, para o nosso espírito. Uma das formas que o Senhor deu para nós fortalecermos nossa alma e nosso espírito foi a comunhão com os santos, o congregar. Em Hebreus é bem claro em dizer: não deixei de congregar.
Mas os homens, o Estado, a lei, quer nos impedir de congregarmos. Na época das Escrituras, os que eram isolados eram os doentes, não os saudáveis. Miriam pecou contra o Senhor, e por causa dela o acampamento não pôde se movimentar durante 7 dias. Ela ficou leprosa. E qual a ordem foi dada para ela? Ela deveria ser separada do restante. Os doentes eram separados, não os saudáveis. Então nós temos aqui a ordem do Senhor, para ajuntar, para assim comermos do pão, bebermos do cálice. Mas nessa orientação de Paulo também tem uma exortação acerca de não participarmos indignamente. Diz aí no versículo 28, examine-se, pois, o homem. Conclui aí no versículo 31. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Nesse momento da ceia do Senhor, ou mesmo antes de você se aproximar da ceia do Senhor, você tem que exercer a posição de juiz. Não, mas Jesus falou para não julgarmos. Nós não julgamos os outros, mas nós devemos ser juízes sobre nós mesmos. Julgue-se a si mesmo, examine-se a si mesmo, para que você não seja condenado, para que você não participe da ceia do Senhor de uma maneira indigna. Esse momento da ceia do Senhor, irmãos, é para lembrarmos de Jesus, lembrarmos que Ele ofereceu o seu corpo pelo pecado. Por causa dos nossos pecados, Jesus foi moído. Então, nesse momento, nós lembrarmos disso. Os meus pecados levaram o meu Jesus à cruz. Jesus assumiu o meu lugar. O castigo que me traz a paz estava sobre Ele. Nesse momento, nós lembramos de Jesus também estabelecendo uma aliança conosco. Eis aqui o estabelecimento do Novo Testamento, da nova aliança, do novo pacto no seu sangue. Então, nesse momento de ceia, nós lembramos acerca da fidelidade que devemos devotar àquele que fez aliança conosco. Você que é casado, o que acha? Seu cônjuge dizer para você: meu bem, serei fiel a você 99%. Concordaria? Você concordaria de que seu cônjuge fosse 99% fiel a você? Quanto você gostaria que o seu cônjuge fosse fiel a você? Quantos por cento? 70 tá bom? E os 30 para infidelidade? De forma alguma, irmãos. As alianças exigem 100% de comprometimento, 100% de fidelidade. E esse momento da ceia também, além de lembrarmos de Jesus, é também, como dissemos, para examinarmos a nós mesmos. Mas eu não devo me esquecer de mim nesse momento? Não, em algum aspecto não. Sim, o nosso foco, a nossa atenção principal é Jesus, mas também aqui diz, há a possibilidade de você ser condenado participando da ceia indignamente. Então, por isso, você deve examinar a si mesmo. Deve examinar a si mesmo. Existe algum pecado não confessado? Existe alguma transgressão que não foi tratada? Aproximando-se da ceia do Senhor, você não é convencido, você não lembra que tem algo a ser tratado, a ser resolvido? Conforme nós lemos aí nesse texto, existe divisão, existe seita, heresia em meu coração. Em Corinto, eles não estavam participando da ceia do Senhor, mas cada um estava tomando a própria ceia. A ceia, irmãos, não é uma reunião solitária. A ceia é uma reunião que expressa o corpo de Cristo. Então, em Corinto, eles deveriam esperar uns pelos outros.
mas eles estavam, cada um tomando antecipadamente a sua própria ceia. E com isso estavam negando o sentido do corpo de Cristo. O corpo de Cristo nos fala do corpo oferecido na cruz, mas também nos fala do corpo que foi gerado, da igreja, da comunhão dos santos. Naquele pão não está apenas eu, naquele pão estão todos os salvos, remidos pelo Cordeiro de Deus. Então nós devemos considerar, examinar, julgar, para não participarmos indignamente. A nova aliança, irmãos, foi estabelecida com Cristo. Por que então? Às vezes mantenho a minha aliança, a minha velha aliança com o pecado e com a morte. Porque eu abrigo em meu seio o pecado. Porque eu contemplo a vaidade em meu coração. Assim agindo, eu estaria comendo e bebendo indignamente. E aqui em 1 Coríntios 11, 29, nos mostra uma atitude grave, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Aquele que não considera corretamente o corpo de Cristo, vai tomar para si castigo, juízo. Então, meus irmãos, abram em Hebreus 10, 29. Hebreus 10, 29. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Aqueles que desobedeciam à lei de Moisés eram castigados. Tanto maior castigo receberá aquele que profanar o sangue de Jesus, o sangue da aliança. O que é isso, profanar? Profanar é você não dar o valor correto, não dar o valor santificado que o sangue exige. Você considerar o sangue de Cristo como uma coisa comum, uma coisa de menos valia. Não considerar o sangue de Cristo como de fato ele é, precioso. E aqui diz, irmãos, há um castigo, há um severo castigo. Mesmo nós, sim, Hebreus está escrito para nós da nova aliança. Lá em Corinto, Paulo diz acerca de alguns castigos: fraqueza, doença e dormir. Dormir é morte física. Então, aqueles que comem indignamente, aqueles que não valorizam o sangue, estão sujeitos a serem julgados, castigados. Aqui em Hebreus diz que Deus julgará o seu povo. Deus julgará o seu povo futuramente. Nós sabemos que nos aguarda o tribunal de Cristo. Mas Deus ainda agora, antes de Jesus voltar, manifesta sim o seu juízo. Deus julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mas nós não queremos cair nas mãos do Deus vivo. Não queremos ser condenados, ser julgados como o mundo. Então Paulo diz: julgue a si mesmo. Se você julgar a si mesmo, você não será julgado. Exerça então severamente, criteriosamente, esse juízo sobre você mesmo. 2 Samuel capítulo 11. Vamos ver isso na vida de Davi. Segunda Samuel capítulo 11.
Versículo 26. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isso que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo o viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha a restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas, posto que com isso deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? E eles responderam: morreu. Aqui no final do capítulo 11 diz que o Senhor via toda aquela maldade que Davi estava cometendo. Davi mandou matar Urias, Davi tomou a mulher de Urias para si. Davi, antes disso, havia adulterado. Então, para ocultar o seu pecado, mandou matar Urias. Mas aqui diz: o Senhor viu que aquilo era mal, porém isso que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor.
O pecado de Davi, oculto, foi revelado. Deus então envia o seu profeta, meses depois, bem mais do que 9 meses. A criança já tinha nascido. Davi, assim que passou o luto, casou com Batseba. E Batseba aparece grávida. Alguns poderiam pensar que era de Urias. Ou poderiam pensar que a criança que nascera de 7 meses. Mas não, a criança era de Davi. Aquilo que foi praticado ocultamente viria a público. Deus envia o seu profeta, Natã, e Natã conta uma história, uma parábola, para atingir a mente de Davi. E Davi revela, irmãos, que tinha um juízo, que conhecia a palavra de Deus e sabia dar a sentença. Davi diz certamente, aquele que pecou deveria morrer. Aquele que tinha roubado a cordeirinha ou tomado a cordeirinha do outro, do homem pobre, deveria pagar 4 vezes mais. Deveria restituir. Davi estava correto nesse ponto. Só porque o juízo de Davi foi direcionado a outro. É mais fácil a gente reparar o cisco no outro, no olho do irmão, do que repararmos a trave em nós mesmos. Mas aí Davi é desnudado. Natã diz para ele: você é o homem. Você é esse, Davi. Aquela historinha era toda para falar da realidade de Davi. Às vezes, irmãos, nós não precisamos ter o nosso pecado revelado, sim, claramente. Apenas uma historinha já bastaria para que nós caíssemos em sensatez. Às vezes os irmãos vêm aqui e pregam, falam alguma situação que revela a sua vida. Tome isso. Às vezes o irmão nem sabe da sua situação, mas está falando, está profetizando acerca da sua vida. Tome isso para você e resolva. Não abrigue o pecado na sua vida. Trate esse assunto seriamente. Então Davi é exposto. Davi, você é o homem. E Davi, sendo exposto, cai em si, reconhece e confessa: pequei. Mas Davi também vai conhecer sobre sua própria vida a misericórdia do Senhor. A sentença de Davi era: tal homem deve morrer. Mas Natã diz: você alcançou misericórdia, você não vai morrer. Mas o seu pecado terá consequências. O que você fez em oculto vai ser feito agora, para vergonha sua, para conhecimento de todo Israel, à luz plena do sol. Se Davi havia coabitado com Batseba, secretamente, lá no seu quarto, lá no interior da sua casa, suas mulheres seriam defraudadas publicamente aos olhos de todo Israel. Nós sabemos que Absalão vai cumprir essa profecia. Absalão vai dormir com as concubinas de Davi numa tenda aos olhos de todo Israel. O pecado oculto de Davi foi revelado. Além disso, a espada jamais fugiria da casa de Davi. Então Davi, que trouxe desonra para o nome de Deus, seria perseguido. Haveria violência daqui para frente na sua história. Davi diz que aquele homem que tomou a cordeirinha deveria pagar 4 vezes mais. E Davi vai pagar 4 vezes mais. Porque Davi perderá 4 filhos seus, violentamente ou pela morte. O filho de Batseba, Absalão, Adonias, e tem mais um outro que eu não me lembro o nome. Aminon, isso, Aminon, morreriam. Davi perderia 4 filhos, 3 violentamente, e essa uma criancinha aqui, filha de Batseba, vai morrer. O Senhor mesmo vai ferir a criança, e Davi vai suplicar, Davi vai jejuar, Davi vai derramar a sua alma no pó, mas a sentença tinha sido dada, a criança vai morrer. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, julgue-se a si mesmo, para não ser participante da condenação. Mas por que isso acontece com Davi? Aconteceu com Davi ele ser ludibriado pelo pecado. Vamos para Salmo 36.
A minha versão, irmãos, é a atualizada. Então, eu vou compartilhar segundo a atualizada. Salmo 36. Ao mestre de canto de Davi, servo do Senhor. Quando Davi escreveu esse salmo, nós não sabemos se foi antes ou se foi depois do seu envolvimento com Batseba. Não sabemos, o que não nos é dito. Mas Davi era um homem ungido por Deus, um homem suave em salmos, um homem de cuja boca falava o Espírito do Senhor, por cuja boca falava o Espírito do Senhor. Esse salmo, como todos os demais, são palavras inspiradas pelo Espírito de Cristo. O Espírito de Deus que estava em Davi traz essas revelações, traz esse oráculo. Versículo 1. Há no coração do ímpio a voz da transgressão, não há temor de Deus diante dos seus olhos, porque a transgressão lhe lisonjeia a seus olhos, e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. Aqui então, irmãos, nessa versão atualizada diz que a iniquidade engana as pessoas. Diz para o ímpio, no seu coração, olha, pode pecar, o seu pecado não vai ser descoberto, o seu pecado não vai ser detestado. Dois enganos, irmãos, dois enganos do pecado. Diz para você que você não será descoberto, não há de ser descoberto. Irmão, há de ser descoberto. Jesus garante que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Há de ser descoberto pelos homens. Se os homens não descobrirem, Deus descobre, Deus descobrirá. Lá em Eclesiastes diz, olha, o resumo de todas as coisas que você tem ouvido é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos. O resumo de tudo: tenha temor de Deus, guarde os mandamentos de Deus, porque Deus vai trazer a juízo todas as coisas, quer sejam boas, quer sejam más. Todas as coisas serão trazidas à luz, serão reveladas. Mas o pecado no coração, essa voz do pecado no coração diz para o ímpio: você não vai ser descoberto. Pode pecar. Você está cometendo um crime perfeito, você está cometendo um pecado perfeito. Você não deixará rastros. Não é verdade? E se você for descoberto, o pecado diz para você, não será detestado. Será detestado. Pecado descoberto será detestado. Haverá, irmãos, um dia em que compareceremos perante o tribunal de Cristo. E ali nós poderemos ser envergonhados. Davi foi envergonhado. Natan disse para ele: você é o homem. Você é aquele homem. O pecado foi descoberto, o pecado foi detestado. Mas Davi, como esse ímpio aqui, deu ouvido à voz da transgressão, à voz da iniquidade. Há no coração do ímpio a voz da transgressão, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Naquele momento em que Davi cobiça Batseba, ele desprezou o temor de Deus. O temor de Deus, irmãos, faz com que evitemos o mal. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Versículo 3: as palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do mal. Naquele momento em que Davi convida o marido da Batseba para vir ao seu palácio, ele usa de palavras enganadoras. Vai para casa, Urias, deita com sua mulher, vai para casa. Mas eram palavras enganosas. Davi planejava ocultar o seu pecado, aquela gravidez. Abjurou, final do versículo 3, abjurou o discernimento e a prática do bem, ou deixou de ser sábio.
Quando, irmãos, nós abandonamos o temor do Senhor, nós estamos sujeitos a cometer todo e qualquer crime. Quando você abandona o temor de Deus, você corre o perigo de cometer todo e qualquer crime. Abandonando o temor de Deus, Davi adultera. Ah, mas eu nunca adulterarei. Cuidado. Não abandone o temor de Deus. Aqui diz que o ímpio não tem temor de Deus diante dos seus olhos. Vamos considerar o temor de Deus como se fosse um óculos. Coloque o óculos aí, fica um óculos, mesmo seja sem grau. Temor de Deus. Tenha o temor de Deus diante dos seus olhos. A mulher adúltera te convida para o pecado. Você tem o temor de Deus, você foge. Você jovem, há um convite para as paixões. Pelo temor de Deus, você escapa. Tenha temor de Deus diante dos seus olhos. Mas porque Davi abandonou o temor de Deus naquele momento, então ele adulterou. Porque ele abandonou o temor de Deus, ele está propenso até mesmo a matar o marido da infiel, o marido de Betseba. E Davi vai matar, através das mãos dos inimigos, a Urias. Abandona o temor de Deus e você então vai deixar de ser sábio. Abjurou o discernimento e a prática do bem. Abandona o temor de Deus, você vai abandonar a prática do bem. Porque, irmãos, o princípio da sabedoria, o princípio de ser sábio, de ser entendido, de ter conhecimento, é o temor de Deus. Se você abandonar o temor de Deus, você vai entrar no caminho da imprudência, da ignorância, da iniquidade. Você vai abandonar o fazer o bem. Versículo 4. No seu leito maquina a perversidade, detém-se em caminho que não é bom. Então, para resolver aquele problema, Davi maquinou a morte de Urias. No seu leito, sendo que, irmãos, no interior da nossa casa, no mais íntimo do nosso lar, deve reinar a santidade. Até mesmo o Hebreu diz que nosso leito é digno de toda honra, o leito do matrimônio, diz ali onde o marido e a mulher têm as suas intimidades. Mas também nós podemos aplicar no mais íntimo da nossa casa, no mais íntimo do nosso coração. Nós devemos buscar a integridade. No Salmo 101, Davi convida o Senhor: ó, quando virás ter comigo, portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Mas porque nós abandonamos o temor de Deus, até mesmo no interior da nossa casa, nós vamos planejar o mal. Davi planejou e executou aquele plano de matar Urias, aquele plano de esconder o seu pecado. No seu leito, versículo 4, maquina a perversidade, detém-se em caminho que não é bom, não se despega do mal. Então, Salmo 36, do versículo 1 ao 4, vai nos mostrar o pior do homem. O homem, o ímpio, em toda a sua iniquidade. Esse ímpio aqui, irmãos, não é apenas o ímpio pecador. Esse ímpio, também nós nos incluímos de alguma forma no ímpio, antes de sermos chamados pelo Senhor. Lá em Romanos 3 usa essa palavra, ímpio. Não há um justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram. Isso incluía a nós. Mas nós recebemos a revelação, a luz do Senhor. Fomos então separados para Cristo. Do versículo 1 ao 4 do Salmo 36 fala do pior do homem. Mas agora, irmãos, do versículo 5 em diante, vai nos falar da preciosidade do nosso Deus. Nosso Deus em seu caráter misericordioso, justo, reto. Versículo 5. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens, a tua fidelidade. Pode ser, irmãos, que nós sejamos enganados pelo pecado. Pode ser que sejamos seduzidos e venhamos a cair. Mas, graças a Deus, existe a misericórdia do Senhor. A palavra benignidade aqui é a mesma usada nos Salmos, que diz: rende graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. A palavra misericórdia. A misericórdia do Senhor chega até os céus. Qual que é a distância? Qual é o comprimento? Qual a altura da misericórdia do Senhor? Não há como mensurar. Acima dos céus.
Até as nuvens, a tua fidelidade. Então, mais acima de tudo, a misericórdia. Mais abaixo um pouco, a fidelidade. Versículo 6. A tua justiça como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. A justiça do Senhor é elevada. Aqui a justiça do Senhor é comparada à montanha. Na minha versão diz que a montanha aqui está no plural, as montanhas. Deus tem as suas montanhas. E uma das montanhas mais famosas de Deus, irmãos, é o Calvário. No Monte do Calvário, Deus estabeleceu a sua justiça. Pelo Calvário, Deus permitirá que a paz e a justiça se encontrem. Pela justiça de Deus, nós obtivemos a paz. Reconciliados, pois, pela fé, justificados pela fé, temos paz com Deus. A justiça de Deus é como as montanhas de Deus. Versículo 6, a parte B. Os teus juízos como um abismo profundo. As misericórdias do Senhor são acima dos juízos do Senhor. Tiago diz que as misericórdias triunfam sobre o juízo. As misericórdias triunfam sobre o juízo. Se Deus fosse tratar-nos primeiramente com seus juízos, nós seríamos extintos. Graças a Deus, pelas misericórdias do Senhor, nós não somos consumidos. Graças a Deus que as misericórdias do Senhor estão acima dos seus juízos. Deus não quer exercer juízo. Deus não quer revelar o pecado de Davi. Conta ele aquela historinha. Deus não quer, irmãos, nos expor. Deus quer que nós venhamos a nos julgarmos, para que Deus não precise nos julgar. Deus quer que a sua misericórdia triunfe. Para isso Deus enviou Jesus Cristo para perdoar os pecados de todos os homens, para reconciliar consigo mesmo o mundo. Porque Deus de tal maneira amou o mundo que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 6, a parte final. Tu preservas os homens e os animais. Irmãos, aqui nos lembra o dilúvio. Lá pelo dilúvio, pela arca, Noé, sua família e aqueles animais que na arca estavam, foram preservados. Mas aqueles que estavam fora da arca receberam do juízo de Deus. O pecado dos homens cresceu tanto naqueles dias de Noé, que Deus teve que intervir e exercer o juízo. Mas aqueles que estavam com Noé foram preservados, e o Senhor preservou homens e animais. 7. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Nós lembramos aqui de Jesus estendendo as asas aos filhos de Jerusalém. Jesus se comparando a uma galinha, querendo acolher debaixo das suas asas os seus pintinhos. Os filhos dos homens podem e devem correr para as asas do Senhor, porque a misericórdia do Senhor é preciosa. Talvez você peque uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 70 vezes 7, mas não fuja do Senhor. Aceite o convite do Senhor. Em Hebreus o Senhor diz: acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça. Em Hebreus diz: tenhamos ousadia para nos aproximarmos através do novo e vivo caminho, para nos aproximarmos pelo sangue de Jesus. Os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Então, irmãos, às vezes nós fazemos o juízo sobre nós e nós constatamos: Senhor, sou falho, peco e pequei tantas vezes, ainda hoje pequei de novo, mas agora, Senhor, vou me acolher à sombra das tuas asas. Caia eu, Senhor, nas tuas mãos, pois o Senhor é misericordioso. Versículo 8. Fartam-se da abundância, na outra versão diz gordura, fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Irmãos, nós não precisamos ser como o filho pródigo, rejeitando a companhia do pai, que rejeita a abundância da casa do pai e vai para o mundo usufruir os prazeres do pecado.
até que, empobrecido, sem nenhuma riqueza, vai se juntar a um dos moradores daquela terra para cuidar dos porcos, e ali deseja comer da comida dos porcos. Não, irmãos, nós temos uma casa, temos a casa do Pai, e na casa do Pai tem uma mesa preparada para nós que somos filhos. Nós não precisamos viver das migalhas, nós temos uma mesa farta. Nós temos, irmãos, a comunhão com o Senhor, a comunhão do Espírito, a comunhão com os irmãos. Temos aquilo que satisfaz a nossa alma e o nosso espírito na casa de Deus. E na torrente das tuas delícias lhes dá de beber. Deus reparte com os homens as suas delícias. Deus resolveu compartilhar conosco aquilo que satisfazia o seu coração. Nós sabemos que essa delícia aqui é o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, a própria delícia de Deus. Jesus Cristo, aquele em quem Deus tem todo o seu prazer, foi-nos dado. Jesus Cristo se oferece a nós. Ainda agora nós vamos participar do seu corpo, do seu sangue. Das tuas delícias lhes dá de beber. 9. Pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. Em Deus, no Senhor, está o manancial da vida. Aqueles que querem, longe de Deus, se satisfazer, mas na verdade estarão cavando apenas cisternas. E cisternas que não vão reter águas. Mas a nossa satisfação, irmãos, está no Senhor. Não deixe o pecado te enganar. Não deixe o pecado te lisonjear. Não chegue à conclusão, não tenho prazer nessa vida com Cristo. Não faça isso. Lá no deserto desprezaram o maná, mas estavam desprezando o próprio pão dos céus. Talvez você na sua carreira, em algum momento, enganado pelo pecado, despreze toda aquela delícia, toda aquela satisfação que Deus te dá em Cristo. Não faça isso. Final do versículo 9. Na tua luz vemos a luz. Na luz de Deus, nós podemos dizer o próprio Espírito Santo, vemos a luz de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a verdadeira luz que veio ao mundo. O Espírito Santo nos revela a Jesus Cristo. Na tua luz, vemos a luz. E na comunhão do Senhor, ainda mais, os nossos pecados serão revelados. Mas se os nossos pecados forem revelados, o que nós podemos fazer? 1 João nos dá a resposta. Se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Acaso, sendo expostos por Deus, nós temos a Jesus, o seu sangue, para nos purificar de toda injustiça. Mas se nós nos afastarmos de Deus, nós podemos permanecer ainda com aquele pecado, com aquela sujeira. Mas, nos achegando à luz de Deus, nós veremos a luz. 10. Aqui Davi vai fazer uma oração. Continua a tua benignidade aos que te conhecem, e a tua justiça aos retos de coração. Senhor, permaneça a tua benignidade, a tua misericórdia para com aqueles que te conhecem. Não abandone, Senhor, aqueles que te conhecem. Não deixe que, pela dureza do seu coração, afastado de ti, fiquem isentos da tua misericórdia. Lança, Senhor, sobre eles a tua benignidade, a tua misericórdia. E, Senhor, continua a tua justiça aos retos de coração. Retos de coração, aqueles que não foram desviados, aqueles que não ouviram a voz do pecado, a voz da transgressão no seu íntimo. Esses, então, permanecem retos. E que esses tenham confirmada a tua justiça sobre eles. Davi, além de orar pelos outros, no versículo 11 vai orar por si mesmo. Não me calque o pé da insolência, nem me repile a mão dos ímpios. Davi vai pedir ao Senhor proteção. Proteção contra os insolentes, proteção contra os violentos. Não me repila a mão dos ímpios. Proteja-me, Senhor.
E versículo 12: tombaram os obreiros da iniquidade, estão derruídos e já não podem levantar-se. Então aqueles que dão ouvido à voz do pecado no seu coração, aqueles que vão praticar o mal, praticar a iniquidade, serão derrubados. Irmão, não seja enganado dizendo: o meu pecado não vai ser descoberto. Não seja enganado pensando: se o meu pecado for descoberto, não vai ser detestado. Não é verdade. Conforme nós lemos em Corinto, Deus julga o seu povo. Lemos em Hebreus, Deus julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E aqueles que praticam o pecado vão ser afastados do Senhor. Apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidade. O Senhor vai derrubá-los. Especificamente na vida de Davi, ele conheceu 2 obreiros da iniquidade. 2 pessoas que se levantaram contra ele. Na sua juventude, o velho Saul. Na sua velhice, o jovem Absalão. Mas tanto Saul como Absalão, obreiros da iniquidade, foram tombados. Deus tombou Saul. Deus derrubou Absalão. Obreiros da iniquidade que se levantaram contra Davi. Obreiros da iniquidade que deram ouvidos ao pecado. Saul quis abater Davi, pensando que Davi queria tomar-lhe o trono. Absalão se levantou contra seu pai, querendo tomar-lhe o trono. E ambos foram derrubados. Foram derruídos e já não podem levantar-se. Então lá em Corinto diz: por isso que no meio de vós há muitos fracos, há doentes e alguns que dormem. Quando o Senhor julgar, se chegar a tal ponto, irmãos, pode ser que o Senhor te leve, o Senhor te mate. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim participe do pão e tome do cálice. Não despreze o corpo de Cristo, não despreze o sangue do Senhor. O Senhor estabeleceu com você uma aliança, e Ele exige de você fidelidade. Então não há lugar para o pecado. Participe desse pão, irmãos, desse cálice, com os seus pecados confessados. Participe desse pão e desse cálice, com os seus pecados tratados. Abandone o pecado, abandone o caminho da iniquidade e participe dignamente do corpo e do sangue do Senhor. Amém? Te agradecemos, Senhor, pela bondade do Senhor. Te agradecemos pela oferta do Monte do Calvário. Te agradecemos por Tua misericórdia que vai acima dos céus. E aqui agora nos ajuntamos, Senhor, para melhor, para recebermos da parte do Senhor vida, saúde. Senhor Jesus, o Senhor morreu por todos os nossos pecados. Confessamos a Ti, Senhor, tantas e tantas vezes pecamos contra o Senhor, mas continua sobre nós, Senhor, que Te conhecemos, a Tua benignidade, a Tua misericórdia. Lave, Senhor, a cada um agora, no sangue do Cordeiro. Purifica-nos, Senhor, de todo mal. Queremos participar, Senhor, tranquilamente, com a boa consciência, diante de Ti, desse momento. O sangue do Senhor não é vão, Senhor, mas é precioso, é elevado. Ó Senhor, por esse sangue fomos comprados, fomos redimidos. Senhor, por esse sangue e pela palavra do nosso testemunho, temos vitória contra Satanás, contra o dragão, contra a serpente. Esse sangue, Senhor, preciosíssimo, por ele temos acesso até a Ti. Te bendizemos, Senhor, pela obra do Senhor no Calvário, pela morte do Senhor. Também anunciamos aqui nesse momento que o Senhor voltará. Proclamamos a Tua ressurreição. Vivo o Senhor está. Em Teu nome nós oramos. Em Teu nome nós agradecemos. Pelo Teu corpo, pelo Teu sangue. Amém.